ensanguentado, coroado e rejeitado pelos homens. Mas esse não era o fim, ainda mais. Por isso eu convido você que abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 15, o verso 33 ao verso 41. Marcos 15, do verso 33 ao 41. Peço que os irmãos ouçam com fé a leitura que farei da palavra do Senhor nesse instante. Ouça atentamente o que diz a palavra de Deus. Diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Amém. Vamos orar? Te amamos, Mestre, te amamos, Senhor. E agora que estamos diante da Tua Palavra, rogamos ao Senhor encarecidamente, Pai. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, Pai. Abra, Senhor, por amor do Teu nome, o nosso coração, para que possamos entender essa palavra. E, acima de tudo, Deus, possamos guardá-la no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Auxilia-nos, Cristo. É o que nós Te pedimos, no nome que está acima de todo nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como é que nós mensuramos uma tragédia? Como é que você calcula uma tragédia? Certamente pelo tamanho do seu estrago, não é verdade? Pelo sofrimento causado, pela quantidade dos seus mortos. Brumadinho está aí, e nós vimos nesses últimos tempos o que aconteceu naquele local. Às vezes é difícil traduzir em palavras algo dessa natureza. É difícil explicar em sentimentos ou em palavras o que as pessoas experimentam no terror e no calor do momento. É por isso que nós temos pessoas que se levantam para compor músicas, promover passeatas ou algum desses movimentos para tentar sensibilizar os outros e assim acabar com a guerra, ou lutar contra aquele que oprime, contra aquele que sofre ou que faz o outro sofrer. Por exemplo, não sei se você já viu, eu creio que boa parte dos que aqui estão já viu essa foto, mas existe uma foto que rodou o mundo e sensibilizou muita gente que olhava para ela, porque ela conseguiu capturar em uma imagem os estragos produzidos por uma guerra. Na guerra do Vietnã, onde mais de 2 milhões de pessoas morreram, precisamente no dia 8 de junho de 1972, uma foto que eu creio ser conhecida de muitos, revelou o horror e o drama da guerra. A imagem icônica mostra uma menina vietnamita de 9 anos, depois de ter a sua vila atacada, correndo com os braços abertos, o corpo nu, queimado por uma substância química que foi atirado pelos inimigos. E a foto foi capturada naquele momento, a menininha correndo de braços
braços abertos, chorando. Você já viu essa foto? Uma imagem assustadora, que marcou e ainda hoje simboliza o terror que foi aquela guerra. O fotógrafo que fez aquela foto disse que a menina, ao correr, gritava: está queimando, está queimando, está queimando, em prantos. Certamente uma imagem de dor e sofrimento incomensurável, que revela toda a maldade do coração humano. Como eu disse, essa imagem rodou o mundo com o objetivo de mostrar os horrores da guerra e de sensibilizar os homens, mostrando que guerras não devem existir. Em uma entrevista, ela acabou lançando um livro intitulado A Menina da Foto, e ela conta nesse livro que, em uma entrevista, ela disse as seguintes palavras: nenhuma criança deveria sofrer como eu sofri. O nosso texto essa noite nos mostra o fim de uma guerra. Guerra que promoveu um grande estrago na humanidade. Uma guerra dolorosa. Ela não nos mostra milhões de pessoas morrendo, mas nos mostra um homem só, de braços abertos, imóvel, pregado em uma cruz, morrendo para que uma multidão incontável de todas as pessoas de tribos, raças, línguas e nações fossem salvas do maior e mais terrível terror que se possa imaginar, os terrores do inferno. Ontem, como eu disse, nós deixamos Cristo pregado na cruz, todo ensanguentado, sofrendo. Um rei, um profeta que foi rejeitado pelos homens. Onde está agora aquele que disse que ressuscitaria ou que reconstruiria o templo depois de 3 dias? Ele é o falso profeta. Nós temos um rei coroado que foi rejeitado pelo povo. Veio para o que era seus, mas os seus o desprezaram. Mas ainda há algo para acontecer. Ele não é somente profeta, ele não é somente rei, mas ele também é o nosso grande sumo sacerdote. E agora ele vai agir como sumo sacerdote para nos salvar e para garantir para nós que nem mesmo a morte poderá roubar de nós a alegria advinda da cruz de Cristo. Por isso, queridos irmãos, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que o Filho de Deus, em sua hora mais negra, morre para salvar pecadores do inferno. Vou repetir: o Filho de Deus, em sua hora mais negra, morre para salvar pecadores do inferno. Eu peço que você não feche sua Bíblia. Vamos olhar para o texto e tentar entender essas verdades e extrair delas algumas aplicações para a nossa vida, para entender como nós devemos viver nesse mundo. Olha os versos 33 a 37 que falam do nosso texto. Diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, chama ele por Elias. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande prato, expirou. Nós gastamos ontem um bom tempo falando sobre os horrores suportados por Jesus naquele dia, naquela sexta-feira. Ainda estamos aqui na sexta-feira. Vimos toda a dor suportada por ele ao sofrer aquela flagelação, ao ser pregado em uma cruz. Vimos a zombaria, quando os soldados, homens patéticos, humilharam o nosso Redentor e zombaram dele. Vimos também toda a incredulidade que ele suportou naquele momento. Desça para que possamos crer em ti, onde as pessoas ofendiam o nosso mestre, acreditando que se ele descesse da cruz, aí sim ele poderia provar quem ele era. Pobres homens, não sabiam eles que ele seria crido, não por descer daquela cruz, mas por permanecer ali,
porque a sua permanência naquela cruz se revelaria a arma mais poderosa para acabar com a maior rebelião que o mundo enfrentava. Uma rebelião que não era travada entre homens e homens, mas entre Deus e os homens. A rebelião que começou no jardim, que destruiu toda a humanidade, levando todos à morte. Mas o fim da rebelião só aconteceria com o pecado sendo punido. E agora, naquela cruz, Deus estava mostrando o que é feito com o pecado. O pecado tem que ser punido. E o nosso texto diz: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O que você sente quando lê esse texto? O que você sente quando lê essa informação? Ela é extremamente preciosa. Como eu afirmei, pecado, crime, maldade e rebelião precisa ser punida. Jesus foi experimentado pelos homens, examinado, julgado, condenado. Mas agora chegou a hora dele ser punido por Deus. E aqui na cruz, isso está acontecendo. A justiça está sendo feita. Tudo que o pecado merece, Jesus está recebendo sobre os seus ombros. E as trevas que caem sobre a terra, naquele momento, confirmam que o Cordeiro de Deus está sendo julgado em nosso lugar. Perceba que esta escuridão é comum. O texto nos diz que ela vem ao meio-dia, um momento onde o sol está mais forte, e nós sabemos disso aqui no nosso Pará, onde todo o brilho do sol é visto. Mas naquele lugar onde Cristo estava morrendo em uma cruz, o sol se retirou. Tudo se fez trevas. Ao meio-dia, a escuridão desceu sobre a terra por 3 horas. Mas o que essas trevas significam aqui em nosso texto? Por que escuridão? Veja, as trevas simbolizam algo doloroso. As trevas simbolizam julgamento. O Antigo Testamento usa as trevas como imagem para julgamento. O profeta Amós diz assim, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. O profeta Amós diz as seguintes palavras: preste atenção. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os ombros, sobre todos os lombos, e cauda sobre todas as cabeças. E farei que isso seja luto por filho único, luto cujo fim será como um dia de amarguras. Perceba o que está acontecendo aqui. Naquela colina tão terrível, não está apenas um homem sendo julgado ou recebendo a punição por governadores, pelos líderes maus, mas o que temos naquela colina pregado em uma cruz é um homem que está no tribunal de Deus, recebendo o julgamento pelo pecado da humanidade. Trevas daquela hora era sinal de julgamento. A mão do Criador pesava sobre o Verbo. Aquele que era luz, olha que ironia, estava envolto em trevas, sozinho, suportando a mão mais pesada daquele instante, suportando o julgamento mais cruel. Mas seria este o fim de Cristo? Seria este o fim de Jesus? Seria Ele capaz de suportar esse julgamento? Qual seria o resultado dessas trevas? Você sabe disso, você tem a revelação perfeita em suas mãos. Mas pense bem no que tudo isso representa. Certamente os leitores originais desse livro, desse evangelho, nesse momento, eles devem ter vibrados ao ler essa informação. Porque eles conheciam a história. Eles sabiam o que trevas simbolizam. Eles sabiam o que vem depois das trevas. Deus trouxe trevas à terra em julgamento a seu Filho, para que seu povo fosse liberto do cativeiro.
Você consegue entender essa imagem? Você consegue associar essa imagem com algum outro evento? Vocês se lembram o que aconteceu antes da última praga do Egito? Antes da praga final? Antes da primeira celebração da Páscoa? Na verdade, você se lembra sobre o que era a nona praga? Você se lembra? Em Êxodo 10, verso 21 e verso 22 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Veja, antes da libertação, antes da morte dos primogênitos egípcios e do cordeiro que simbolizaria a libertação, houve trevas por 3 dias sobre a face da terra. Trevas que simbolizaram o julgamento de Deus sobre aquela terra. Mas depois das trevas, o que aconteceu? Liberdade. Depois das trevas, libertação. Depois das trevas, morte do cordeiro. E enfim, livres para adorar a Deus no deserto. Veio a liberdade. Esta cena, o que acontece lá no passado, estava agora se repetindo naquela colina, mas de uma forma mais cruel, de uma forma definitiva, naquele Calvário. E naquela sexta-feira tão dura, as trevas anunciavam que a liberdade estava chegando. As trevas anunciavam que a liberdade estava chegando para todo aquele que olhasse para aquele que estava pregado naquela cruz. Trevas caíram novamente antes da morte dos primogênitos. Só que dessa vez, não seriam os primogênitos do Egito, seria o unigênito de Deus, que receberia o julgamento e a punição para que nós e seus amados fossem livres. E não seria vários cordeiros mortos para salvar o seu povo da morte, mas um só cordeiro, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro definitivo. Ele seria morto para que seu povo pudesse comemorar a verdadeira Páscoa. Uma Páscoa sem fim. Um comentarista diz assim: a escuridão do Calvário, as 3 horas de trevas, foi um anúncio de que o primogênito e filho de Deus, o Cordeiro de Deus, estava dando a sua vida pelos pecados do mundo. O Cordeiro foi julgado, o Filho foi condenado, o unigênito vai morrer em lugar de pecadores. Se o perdão estava condicionado à morte de Cordeiro, se para acabar com essa interminável guerra, com essa guerra tão sangrenta e dolorosa que enchia o inferno, se era preciso morrer, lá estava o Cordeiro de Deus, preso em uma cruz, morrendo para pôr fim a essa rebelião. E Pedro nos confirma isso quando ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, porque pelas suas chagas nós fomos sarados. O Cristo sem pecado recebe a nossa condenação, recebe o julgamento que merecíamos, o peso da mão de Deus, que deveria cair sobre nós, que deveria cair sobre pecadores rebeldes, mas naquela hora mais escura, Ele recebeu a nossa punição, para que você, para que todos nós recebêssemos misericórdia e recebêssemos graça e misericórdia. Porque naquela cruz, o último cordeiro seria morto. Naquela cruz, o último sacrifício seria feito. Agora perceba uma questão interessante. Na escuridão sobrenatural daquele dia, por alguns instantes, houve um silêncio ensurdecedor. Os evangelhos não registram as palavras de alguns dos inimigos,
ou dos seus antagonistas na misteriosa escuridão do meio-dia. Trevas, silêncio e o unigênito de Deus sendo julgado. Aquele que no dia em que nasceu, olha que tragédia, aquele que no dia em que nasceu, mesmo sendo noite, havia uma estrela brilhante no céu, música ressoava dos anjos, só que agora não há luz, agora não há anjos cantando, agora não há estrela brilhando, agora o que há é escuridão, é silêncio ao meio-dia, enquanto o nosso Redentor morre. E se alguma palavra pudesse, ou se algum som pudesse ser ouvido naquele instante, se tivéssemos os nossos ouvidos sensíveis, se Deus abrisse os ouvidos daqueles que estavam ali para ouvir alguma coisa, eles ouviriam ondas de pecado quebrando sobre as suas costas, pecados e mais pecados sendo lançados sobre eles, os pecados de todos nós naquele instante. Você consegue imaginar essa cena? Onda após onda de pecado do mundo quebrando sobre o nosso Redentor, de novo e de novo e de novo, durante 3 horas, sua alma convulsionando, recebendo todas as minhas mentiras, recebendo todos os nossos crimes, recebendo todos os nossos adultérios, recebendo todo o nosso ódio, aquele ódio entranhado dentro do nosso coração, que por vezes não verbalizamos, mas alimentamos ele constantemente em nosso coração, recebendo sobre ele os nossos ciúmes, a nossa idolatria, a nossa arrogância. Tudo isso caiu sobre ele naquele instante. No silêncio da noite, Cristo recebia e era julgado por nossos pecados, tornando-se assim maldito de Deus, para que você se tornasse bendito de Deus. Paulo nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se uma maldição para nós, pois está escrito: amaldiçoado é todo aquele que está pendurado em uma árvore. Queridos irmãos, que situação o nosso Redentor teve que passar? Que situação o nosso Redentor teve que passar para pôr fim à nossa rebelião? Que julgamento doloroso ele suportou naquele dia, em pleno meio-dia, trevas? E isso se torna dramático quando pensamos em Gênesis. Porque na primeira obra de Deus da criação, você se lembra o que foi feito? Deus disse: haja luz, e houve luz. E por meio desse ato criador de Deus, depois da queda, Deus não retirou a luz dos homens. Justos e injustos, bons e ímpios, podem desfrutar da luz do sol até o dia de hoje. Mas Jesus naquela cruz não vai experimentar o mais básico privilégio humano. Não haverá graça. Não haverá graça comum para o maldito de Deus naquela cruz. A luz lhe foi tirada. E naquelas 3 horas de escuridão, ele suportou a ira de Deus. Os cravos em suas mãos, que tanto falamos ontem, a coroa de espinhos perfurando a sua pele, aquele madeiro áspero passando em suas costas rasgadas, não são nada em relação à dor da mão pesada da punição de Deus. Nenhuma descrição, mesmo a mais terrível, não será capaz, queridos, de descrever os horrores de Cristo naquelas horas. Ele se fez maldito para nos resgatar da maldição. Ele permaneceu nas trevas para que você contemplasse a luz. Naquele curto espaço de tempo, ele suportou o que seria nosso pela eternidade. Certamente esse momento foi terrível, porque quando eu me lembro que lá no jardim,
só quando ele imaginou ou pensou que o que ele iria suportar, ele transpirou sangue. Eu tremo. Eu não consigo imaginar o que o nosso Redentor passou. Não saberemos jamais o que é ter as jaulas do inferno abertas sobre eles, para que os terrores e os horrores do inferno recaíssem sobre o nosso Redentor. Como diz a canção que nós cantamos hoje, nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados lá naquela cruz, que realmente foi muito alto. Custou a vida do nosso Redentor. Agora veja bem, a agonia do julgamento não se resume somente a isso. Existe algo ainda pior aqui, algo sem descrição, algo inimaginável, que o evangelista registra para que saibamos o custo da nossa salvação. Para que essa pergunta, como viveremos, possa ter uma resposta simples na sua mente e rápida. Devemos viver em devoção a Ele, diante daquilo que Ele fez por nós. O texto diz que a hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Percebam que, se você já leu o livro de Jó, depois de Jó permanecer em grande silêncio e ouvir os seus amigos, ele quebra com gritos desesperados. Depois de ler o livro de Jó, você vai entender. Aqui o nosso Senhor faz o mesmo, mas em uma proporção gigantesca. E ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? E os que estão ali, queridos irmãos, que ouvem esses gritos, não entendem a dramaticidade e o peso dessas palavras. E por vezes nós também não entendemos. Porque eles ali erroneamente acreditavam que Jesus estava chamando por Elias, achando que Elias iria salvá-lo. Mas ele não chama por Elias. Elias já esteve com o Senhor na transfiguração. Depois leia para você ver. Mas eles pegam ali um caniço. O interessante, olha o desprezo. O caniço, a ideia do texto aqui, é aquele caniço que era usado para limpar privadas. E eles pegam o caniço, colocam esponja, aquele negócio sujo, e dão ao nosso Senhor, dizendo: vamos ver se Elias vem salvá-lo. Vamos ver se Elias vem fazer alguma coisa por ele. Vejam o tamanho do desprezo do homem pelo Redentor, achando que Elias viria salvá-lo. O grande rei morreria sozinho, como substituto pelo nosso pecado. Jesus não está chamando por Elias. O que ele está dizendo aqui são as palavras do Salmo 22. E na outra oportunidade que eu tive com os irmãos do domingo, nós estudamos esse salmo. Se aquele povo conhecesse a Escritura, eles não teriam confundido as suas palavras. E eles saberiam que isso era legal. E meus amados irmãos, o grande mal da nossa geração, o grande mal dos nossos dias, é que o povo não conhece a palavra de Deus. As pessoas não conhecem. Lembra do profeta Oséias? O meu povo perece porque falta conhecimento. Se o povo conhecesse as Escrituras, claro que tudo está determinado por Deus, a providência de Deus, como vocês ouviram, age de uma maneira extraordinária para conduzir tudo segundo a vontade do Senhor. Mas se aquele povo conhecesse a verdade, certamente eles não estariam ali gritando crucificam, porque os sinais revelavam quem ele era. E hoje muita gente está ficando pelo caminho, não sabe como viver, porque não conhece a verdade de Deus. Porque não conhece o que se espera de mim, de você, o que se espera de nós como crentes. Vivemos em um eterno orgulho, como se soubéssemos demais, como se fôssemos os melhores, como se soubéssemos tudo.
somos chamados a imitar aquele que é extremamente humilde, o nosso exemplo de humildade. Não conhecemos o texto que diz, antes de você pensar em você, pense no outro. Mas queremos primeiro a nossa parte. O povo perece porque falta conhecimento. Quando conhecemos as Escrituras, nós aprendemos a amar o autor delas. Você conhece as Escrituras? Você sabe o que Deus pede de você. Acima de tudo, não é somente conhecer. Você vive as Escrituras. Essa é a pergunta correta. Você vive o que a Escritura exige de você? Somos chamados a não amar somente de palavras, mas de fato e de verdade. Que isso seja uma realidade no nosso coração. Queridos, nós só entenderemos a cruz e o peso dela, como ela é fundamental, se conhecermos a verdade. Se entendermos que a Escritura fala sobre o que nós somos e o que Cristo fez. Somos pecadores e Ele é santo. Hoje há um nível de uma busca dentro do mundo evangélico onde nós somos maiores do que Deus. Mas a cruz deve me fazer humilde e não arrogante. A cruz deve me fazer grato e não indiferente. A cruz deve me fazer glorificar a Deus e buscá-lo, conhecer mais, e não achar que seja suficiente. A cruz quebra o meu orgulho para deixar de adorar a homens, para buscar aquele que é o Salvador de nossas almas. A falta de conhecimento da verdade. A cruz, queridos, deve me fazer buscar o meu Senhor em gratidão. É assim que você tem vivido, querido irmão. É assim que você tem vivido. A falta de conhecimento tem promovido uma geração de incrédulos dentro das igrejas. Um povo arrogante, que não sabe o seu lugar, que não sabe quem é Cristo. Um povo que não entende o que Ele fez. Uma geração de anticristo está invadindo as igrejas em busca não da cruz, mas em busca de glória. E isso não deve ser o nosso papel.